Vamos abrir nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Colossenses. Nós estamos estudando essa epístola já há algumas semanas, talvez um pouco mais de um mês. E vamos agora adentrar de maneira específica na parte mais densa da epístola, né? Ou seja, a partir do capítulo 1, versículo 15 em diante, nós vamos adentrar aqui os aspectos cruciais da epístola, no sentido de que nós já vencemos toda a parte introdutória da epístola, e agora o apóstolo Paulo ele passa a discorrer o cerne e o conteúdo da mensagem do Evangelho que ele quer trazer na perspectiva da revelação do mistério de Deus, que é Cristo. Então, leia comigo, capítulo 1, a partir do versículo 13. Vou ler do 13 até o versículo 17, ok? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão de pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Queridos, para se compreender cabalmente uma epístola, uma carta, levando em consideração que aqui é uma carta que Paulo escreveu há 2000 anos, aproximadamente, é preciso que nós tenhamos em vista o contexto, ou que sejam os contextos nos quais a epístola foi escrita. Então, Paulo escreve essa epístola no 1º século, e temos aqui, portanto, no mínimo dois contextos. Um contexto explícito, que a própria carta propõe de maneira expressa, ou seja, Paulo ele vai apresentar os motivos que o levou a escrever essa carta dentro da própria carta. Mas é possível que haja um outro contexto que seja apenas ventilado na epístola, mas que a epístola não trata de maneira expressa, de maneira contundente, de maneira direta, não é? Talvez seja esse o caso de alguns comentaristas colocarem como pano de fundo dessa epístola o problema do gnosticismo, que já nascia ali no 1º século, que veio a tomar muita força no 2º século da era cristã. Mas, sobretudo, eu quero que os irmãos me acompanhem ao problema do judaísmo. Lembrem-se que quando os apóstolos escreviam as suas cartas, eles escreviam com algum propósito. Não é? Escrevia a uma igreja com o propósito de ensinar alguma verdade, de corrigir algum possível erro doutrinário no pensamento de tal igreja, ou, quem sabe, para instruir uma igreja, que é o caso dessa igreja de Colossos, a se manter firme na fé, porque eles viviam num tempo e num lugar em que muitas heresias procuravam entrar na igreja, procuravam destruir a fé da igreja. E antes de nós entrarmos nesses contextos aqui, sobretudo no contexto do judaísmo, que eu vou apresentar para os irmãos, é preciso que nós pensemos um pouco sobre essa questão da igreja e do seu tempo, ou o contexto no qual ela se encontra. Porque nós estamos falando da igreja de Colossos, uma carta que Paulo escreveu à igreja de Colossenses. Mas nós também somos igreja e também temos um contexto no qual vivemos, que não é diferente do contexto de Paulo, ou talvez podemos dizer que, embora tenhamos outros problemas que nos cercam e outras doutrinas e heresias que procuram minar a nossa fé, mas nós vivemos em contexto de apostasia, em tempos de apostasia. E é importante nós pensarmos essa questão, embora a maioria dos cristãos não pensem, ou não pensam a questão da sua fé, isso porque os cristãos são regidos por dogmas.
E o pior, cada grupo tem o seu dogma, ou os seus dogmas. E talvez a pessoa ela é muito mais regida, por exemplo, se alguém nasceu num lar evangélico pentecostal, ela tende a acreditar, por força da tradição, do costume, a influência da família, dos amigos, o meio social no qual ela cresceu, a pensar que ali é a verdade de Deus. Ou a pessoa nasceu num lar católico, ela tende a levar isso consigo enquanto verdade, os dogmas católicos. Nasceu num lar adventista e ouviu a vida inteira dizendo que a doutrina adventista é a expressão da verdade de Deus, né? Ou a pessoa, de repente, não nasceu num lar tal, mas ela se converteu naquele segmento e ela passa, então, a assumir para si a fé dogmática daquele segmento, sem nunca pensar a sua fé, sem nunca refletir a sua fé, sem nunca colocar à prova a sua fé. Lógico, quando eu falo de prova, não me refiro a uma prova científica. A fé não é científica, mas a fé que eu me refiro é a fé, é o objeto em que nós cremos, é o modo como nós cremos, é aquilo em que nós cremos, e se coloca à prova mediante um estudo aprofundado das Escrituras, sobretudo do Novo Testamento, que foi escrito para a igreja, ou seja, foi escrito para nós, não é? Então, é preciso nós pensarmos isso. No caso aqui da igreja de Colosso, nós vamos encontrar um contexto expresso pelo apóstolo Paulo, e eu vou apenas pontuar alguns lugares na sua Bíblia aí, nesse livro, só para você observar que Paulo, ele está, ao falar de Cristo, ele parte de alguns pressupostos. Vamos lá. Versículo 1, ele diz: gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face. Então ele fala de uma luta. Essa luta é a luta pela preservação da verdade a ele revelada e por ele entregue à igreja. Ou seja, Paulo entende que Deus lhe revelou a verdade de Deus, ou que seja a verdade dispensacional, ou a verdade neotestamentária, que agora ele passou à igreja. Então, não somente Paulo pregava o evangelho para gerar a igreja de Jesus Cristo, mas ele instruía a igreja lançando o fundamento da fé. Então ele fala que esse trabalho consistia numa luta. Se vocês observarem, ainda no capítulo 2, versículo 8, ele diz assim: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Então observe que Paulo está aqui nos trazendo o quê? O contexto. Ou seja, a igreja estava sofrendo uma pressão de muitas pessoas. Nós vamos observar que eram pessoas judaizantes, que vinham ali tentando enganar a igreja, ou torná-la presa dos seus ensinamentos, via filosofia, sutilezas, tradição dos homens, rudimentos do mundo. É lógico que na ocasião oportuna, nós vamos entender cada uma dessas expressões, né? Agora eu estou apenas contextualizando a carta. Se vocês olharem no capítulo 2 ainda, versículo 16, Paulo continua: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém, a realidade, ou o corpo, é de Cristo. E nesses 2 versículos, Paulo expressamente declara qual era o inimigo com quem ele estava tratando. Qual era o inimigo da fé que estava tentando entrar na igreja. Era a questão do judaísmo. Você veja que Paulo coloca bem claramente aqui que a igreja poderia estar sofrendo um julgamento da parte de alguns pelo fato
de eles não participarem, em razão da compreensão que eles tinham do Evangelho, dessas cerimônias, comida e bebidas cerimoniais, dia de festas cerimoniais, lua nova, que era uma cerimônia, o sábado no seu aspecto cerimonial, ou no seu aspecto, sobretudo aqui, vai indicar o sábado do sétimo dia. Nós vamos estudar isso aqui mais à frente. E Paulo justifica dizendo que essas coisas do judaísmo eram sombras de bens que haveriam de vir, porém, o corpo ou a realidade é a própria pessoa de Cristo. Então, vocês observam o contexto em que Paulo está trabalhando. Paulo está dizendo, olha, é preciso que a igreja tenha uma fé sólida e não se permita ser ganha ou ser envolvida ou ser levada de volta à ideia do judaísmo. É importante que os irmãos entendam que quando Deus chamou Abraão, Isaque e Jacó, e aqui nós estamos construindo esse contexto tanto da lei quanto do judaísmo, Deus chamou Abraão, Isaque e Jacó, e deles nasceu a nação de Israel, e Deus então entregou a Moisés no Monte Sinai as leis cerimoniais e a lei dos 10 mandamentos. Basta que você leia o livro de Levítico, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, mostra essa história. Como que o povo de Israel recebeu de Deus uma revelação. Agora entenda que a revelação de Deus, na história, ela não vem de uma só vez. Nós vamos compreender que a revelação, ela é paulatina, ela é progressiva. Quando Deus deu a Moisés a revelação, o Novo Testamento vai nos ensinar isso claramente, Deus o fez por meio de figuras, por meio de símbolos. Deus o fez por meio de uma linguagem rudimentar, uma linguagem elementar. É o que se entende pela pedagogia divina. Ou seja, imaginemos que o homem criado e vivendo no tempo é como uma criança. Imagine que a humanidade teve uma tenra idade. Ela teve uma infância, a infância da humanidade. Ela teve uma juventude. Até que, quando veio Cristo, na época do Cristo encarnado, a humanidade alcançou a maioridade. Isso está bem claramente escrito em Gálatas capítulo 4, versículos de 1 a 6, quando Paulo diz, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher. Então, quando nós olhamos para a humanidade nessa perspectiva, nós devemos compreender que Deus ensinou o homem as verdades divinas, desde o começo, como uma criança é ensinada nos nossos tempos. Por exemplo, nenhuma criança vai para a escola com 5, 4 anos de idade aprender lógica, aprender a língua portuguesa do ponto de vista da gramática normativa. Não, ela começa dos rudimentos, não é? Devagarzinho, pintando, ali aprendendo a pegar no lápis, depois aprendendo as primeiras letras, as vogais, depois o beabá, depois tem que juntar as sílabas para poder montar as palavras, e aí ele vai avançando e progredindo até que ele chegue num conhecimento, ou num nível de conhecimento de maturidade intelectual. Então, do mesmo modo, a revelação de Deus foi dada aos homens, conforme a própria Bíblia nos ensina. Essa não é um pensamento meu, ou que tenha origem na minha cabeça, não. Eu afirmo isso para os irmãos, porque a Escritura assim nos ensina. Nós temos aqui Colossenses capítulo 2, né? Versículos 16 e 17, acabamos de ler, quando Paulo diz, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra de bens vindouros, ou tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então, logo, o ensinamento é claro. Essas coisas próprias do sistema levítico, essas coisas próprias do Antigo Testamento, essas coisas próprias da lei, eram apenas uma sombra de bens vindouros. Ou seja, tinha uma função pedagógica de ensinar verdades que haveriam de se revelar e se manifestar no tempo na pessoa de Jesus Cristo.
Nós vamos encontrar a mesma informação em Hebreus, capítulo 10, versículo 1, quando diz que, visto que a lei tem sombra de bens vindouros, não a realidade das coisas. Então, partindo desse contexto de Paulo, e construindo esse contexto do povo de Israel, veja, Deus no passado chamou Moisés. Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. O livro de Hebreus fala isso. Então Deus entregou a Moisés a planta do templo. Deus entregou para Moisés os móveis, o desenho dos móveis do templo, os sacrifícios, as ofertas, o calendário anual de festividades, Páscoa, né? Primícias, Pentecostes, festas dos tabernáculos e todas as festas, os sábados semanais. Moisés recebeu todo um projeto, uma planta da vontade de Deus, naquele tempo, numa forma rudimentar, numa forma pedagógica. Nesse sentido, teve uma grande importância. O povo de Israel, a humanidade naquele tempo, representada pela nação de Israel, aprenderam, portanto, que tinham que guardar o sábado do sétimo dia, tinham os sábados anuais, tinha o sábado, né, do descanso da terra, tinham os sacrifícios. Então, eles tinham toda aquela pedagogia. Ocorre, porém, que, passando o tempo, veio Cristo. Quando Cristo vem ao mundo, agora ele vem nos trazer uma visão clara, não mais uma sombra, não mais um símbolo. Ele agora quer nos trazer uma visão clara acerca do Pai e acerca da vontade do Pai. Nós podemos encontrar, por exemplo, quando João, abra sua Bíblia, vamos verificar, leia na sua Bíblia, que é bom que você tenha essa verificação, que quando Cristo vem, se introduz um novo tempo de revelação. Capítulo 1, versículo 17 a 18. Veja o que diz: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então entenda, quando diz a lei foi dada por intermédio de Moisés, está mostrando que existe uma grande parte da Bíblia que toda ela se fundamenta nos ensinamentos da lei dada por Moisés, ou veio por intermédio de Moisés, mas que somente quando Cristo vem é que a verdade é trazida ao mundo. Agora entenda esse termo verdade. Quando diz que a verdade veio por meio de Cristo, não significa que o que veio antes era mentira. A relação aqui não está verdade para mentira. A relação aqui é verdade enquanto aquilo que é essencialmente e aquilo que apenas representava. Então jamais eu posso dizer que a lei ela é a verdade. Não, a lei é sombra. A lei ela é uma expressão simbólica e pedagógica da verdade. Ela fala simbolicamente acerca da verdade. Então é importante entender que quando Cristo vem, toda a perspectiva acerca da fé sofre uma guinada. Cristo vai conduzir as pessoas a olharem a verdade do ponto de vista daquilo que Ele é, daquilo que Ele realizou. E é aqui onde todas as coisas ficam complexas. Talvez não para nós, mas imagine vocês um povo, como a nação de Israel, que viveu 1.500 anos na base da lei e dos profetas, indo ao templo, realizando sacrifícios, participando das cerimônias, das ofertas, né? Tendo o templo como sendo o lugar central de adoração. E agora, de repente, tudo isso tem que ser deixado para trás. Tudo tem que ser abandonado. E essa é a grande verdade da transição Novo e Velho Testamento. As coisas que estavam sob a lei, ou que eram próprias da lei, que eram próprias das sombras e figuras, precisam de ser abandonadas. Daí nós vamos encontrar, primeiramente, João Batista,
que faz a primeira guinada. Ele sai dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ora, arrependimento de quê João Batista pregava? Sim, do pecado ou dos pecados. Mas de maneira específica e contextual, de que falava João Batista? Observe que o próprio João Batista, ele era levita, filho de Zacarias, sacerdote, e portanto aos 30 anos, João Batista deveria se apresentar no templo, receber a sua primeira indumentária sacerdotal e entrar para uma escala para servir no templo, de acordo com o seu turno. Mas isso não acontece. João Batista é um homem do deserto, não é um homem do templo, e isso é muito significativo. A própria vida e experiência de Moisés já é um prenúncio ou uma proclamação de que agora os homens devem sair do templo, sair de tudo aquilo que apenas significava, para terem uma experiência com o reino dos céus trazido por Cristo. Por isso que João Batista, ele proclamava e gritava do deserto. João Batista não se vestia com as indumentárias sacerdotais, mas ele se vestia de uma roupa de pele ou de pelo de camelo. Nós temos aqui pelo menos dois problemas. O primeiro, que o camelo é um animal imundo. Ele consta na lista de animais imundos de Levítico capítulo 11. Ou seja, já é um problema. E segundo, que ele estava vestido com a pele e, portanto, coberto com um animal morto sobre si. É o que feria a própria lei do nazireado. E João Batista era nazireu, separado por essa lei do nazireado. Mas todas essas transgressões, entenda transgressão no sentido positivo da palavra, ou seja, ele estava agindo não em conformidade com o sistema levítico vigente no seu tempo, mas ele se torna uma oposição ao que se praticava, e num lugar estrategicamente oposto a tudo aquilo, ele conclamava: vinde, sede batizados e recebei o Cristo que está chegando. Então, essa cena de João Batista mostra claramente a necessidade de haver uma transição de uma era para outra. Qualquer resistência de mudança de visão, de prática e de fé se constitui pecado. Ou seja, Deus deu o templo, Deus deu os sábados, Deus deu os sacrifícios, Deus deu as ofertas para vigorar durante determinado tempo, enquanto símbolo de uma realidade por vir. Tendo chegado o tempo da realidade, a graça e a verdade veio por meio de Cristo. Insistir no velho sistema constitui pecado. Pastor, então peca quem ainda continua nas práticas judaizantes? Certamente. Agora entenda que o termo pecado, né, a hamartia do grego, significa errar o alvo. No sentido de que, uma vez que Cristo veio, e ele vem como a corporificação de tudo aquilo que era apenas uma sombra, ele vem como a plenitude do Pai, em relação de oposição àquilo que apenas significava. Uma vez que Cristo vem, manter-se do lado das sombras e figuras é errar o alvo. Vocês entendem o que eu estou dizendo? É errar o alvo. Por isso João Batista pregava o batismo de arrependimento, de conversão. E a conversão era: vamos sair do tempo em que nós vivíamos, cultuávamos e procedíamos de acordo com um sistema levítico, simbólico, temporal, para adentrar as realidades do reino de Deus na pessoa do seu Filho. Essa transição não é fácil. Se para nós hoje, e eu diria, por exemplo, é tão difícil você falar sobre o Novo Testamento para os cristãos de hoje, não sei se vocês já tiveram tal experiência, falarem sobre as verdades neotestamentárias, porque os cristãos dos dias atuais, eles
eles também são influenciados pela visão judaizante. Ou seja, eles ainda não discernem cabalmente Antigo e Novo Testamento. Lógico, alguém ouvindo esta mensagem pela internet, posteriormente poderá dizer: como não? Nós fazemos distinção entre Antigo e Novo Testamento. Nós sabemos que o Antigo Testamento tem 39 livros e o Novo tem 27 livros. Que o Antigo é antes de Cristo, o Novo é depois de Cristo. Eles vão dizer isso. Entretanto, você vai conversando com essa pessoa e começa a fazer algumas perguntas. As primeiras, que você já sabe que ele terá uma resposta. Por exemplo, vocês praticam a circuncisão? Eles dirão: não, pelo amor de Deus, isso é do tempo de Moisés. Então você está claro, que bom. E vocês guardam o sábado? A maioria deles dirão: não, isso é coisa de Moisés. Lógico que vai ter um grupo de adventistas que dirão que guardam. E ainda um grupo de neopentecostais, né? As igrejas mais modernas, inclusive, que também guardam o sábado, como, por exemplo, salvo engano, eu não sei o nome da denominação, mas é a denominação daquela pastora Valnice Milhomes, né? Eles guardam o sábado, por exemplo, né? Mas aí você vai observar que algumas coisas do Antigo Testamento eles reputam ao tempo de Moisés e, portanto, eles concordam que são ultrapassadas. Outras coisas, porém, eles trazem para o seio da sua fé. Ou seja, há uma mistura de lei e verdade. Há uma mistura, algumas coisas eles trazem para si, outras falam: não, isso aí é passado. Se nos dias de hoje é difícil você convencer um cristão a se entregar ou construir uma fé totalmente neotestamentária, imagine no tempo de Cristo e no tempo dos apóstolos, no primeiro século. Então, Paulo, ele foi levantado por Deus para efetuar efetivamente essa transição. Cristo não teve tempo, porque Cristo ele viveu, embora ele tenha pregado, mas ele próprio viveu no tempo de transição. E ele morreu e ressuscitou, estabeleceu a sua igreja. A igreja começa agora a ser estabelecida na terra a partir do Pentecostes. Então Deus levanta Paulo para começar a construir todo um pensamento segundo a verdade e não segundo as sombras. Paulo começa a construir um entendimento de como que as sombras e figuras ganham a realidade na pessoa e na obra de Cristo. Daí o problema em que Paulo se encontra e as igrejas também se encontram. Paulo ia à cidade tal, pregava o evangelho, ganhava pessoas para Cristo, inclusive pessoas que não tinham nada a ver com o contexto judaizante. Ele pregou para os gentios, que tinham práticas religiosas totalmente diversas da do judaísmo. Essas pessoas se convertiam a Jesus. Paulo gastava um tempo com as pessoas, com aquela igreja, ensinando as verdades acerca de Cristo, da obra de redenção, da pessoa de Jesus, lançando o fundamento da fé, né, do evangelho. E então ele deixava aquela comunidade ali, sob os cuidados de um grupo de pessoas mais maduras no entendimento, chamadas de anciãos, ou de presbíteros, ou de bispos, são pastores locais. Só que, tão logo Paulo se retirava das cidades, onde ele fazia esse trabalho, vinham os judaizantes para desfazer a mensagem do apóstolo Paulo. Eles chegavam na cidade com o nome de irmãos, cristãos, que criam no evangelho, e muitos deles, de fato, tinham recebido o evangelho. Muitos se converteram a Cristo. O problema é que eles não tinham uma visão clara acerca do evangelho. Como hoje, né? Nos nossos dias, há milhares e milhares de cristãos. Quantos, todavia, com uma visão clara acerca do evangelho? E agora eles saíam, onde Paulo deixava uma igreja, e eles tentavam contaminar aquela igreja, para introduzir na fé daquele povo, naquela doutrina, as práticas, os costumes, né, judaizantes, do sábado, das cerimônias, e mesmo dos sacrifícios. Não raras vezes, eles queriam da circuncisão,
e outras coisas mais. Então, essa carta, ela se instaura nesse contexto. Agora, se esse é o contexto negativo em que a carta vai nascer, porque eu estou apresentando quais eram as coisas negativas a que Paulo enfrentava naquela situação, certamente Paulo, ao retirar toda essa parafernália de coisas, dizendo que tudo isso tem que deixar de lado, o que ele vai trazer como substância e essência do Evangelho? É aqui que nós temos que começar a pensar e refletir, porque o Evangelho, ele está em oposição a qualquer coisa que não seja o Evangelho. Não disse nada, né? O Evangelho está em oposição a qualquer coisa que seja o Evangelho. Parece que eu não disse nada, mas eu disse muita coisa. Isso é muito significativo, no sentido de que, o que é o Evangelho? O Evangelho não é um conjunto de coisas. Cuidado, porque os judaizantes, no tempo de Paulo, diziam assim, olha, o que é o Evangelho? Eles respondiam, ora, o Evangelho é o Messias de Deus, o Cristo, que veio ao mundo salvar o homem dos seus pecados, tendo ele sofrido uma morte vicária no lugar do pecador. Não está indo no caminho certo ou não está? Não está tudo certo até aqui? E que nos convida a se converter a ele, e essa conversão se manifestará pela prática da lei de Moisés. Aí ele começa a trazer da lei de Moisés. Em outras palavras, diziam, Cristo não gera um rompimento com a lei. Cristo dá uma continuidade à lei de Moisés. Ou seja, Cristo veio, ele próprio veio obedecer à lei de Moisés, para nos deixar o exemplo. Com isso, eles queriam misturar a fé do Evangelho com as práticas do judaísmo. Até os dias de hoje, isso acontece em maior ou menor medida. Uns bem mais exagerados, outros nem tanto. Por exemplo, hoje em dia você encontra aí, por exemplo, o problema dos TJs, né? Que não aceitam fazer transfusão de sangue. Embora a Bíblia nada diga a respeito de transfusão de sangue, mas eles partem lá da ideia de que o sangue é a alma. Isso está em Levítico. Ele parte de um conceito pedagógico, de um conceito rudimentar, de um conceito levítico. E eles trazem isso e carregam a vida inteira. E pessoas muitas vezes morrem por acreditar nisso. Ou seja, não fazem distinção. Já há aqueles, um outro grupo, que trazem o sábado do sétimo dia. Inclusive, eu conversando com uma pessoa recentemente, mas estávamos aqui na reforma, colocando esse local em condições para nos mudarmos, um irmão em Cristo, pentecostal, evangélico. Não é adventista, não, evangélico. Diz para mim assim, olha, eu tenho que ir, hoje eu não posso trabalhar até mais tarde, porque hoje eu tenho que ir ao Pentecostes. Estava tendo a festa de Pentecostes aqui do lado, no parque aqui, e eu falei, mas você evangélico vai na festa católica do Pentecostes? Ele falou, não, é na minha igreja. Eu falei, e vocês têm festa do Pentecostes? Ele falou, não, temos todas as festas. Fazemos todas, a Páscoa e tudo a gente faz. Uma alegria. Ele falava como se fosse uma boa nova, né? Aí eu olhei e fiquei assim um pouco assustado. Falei, mas como é que é essa festa da Páscoa, por exemplo? Vocês imolam o cordeiro? Imolamos. Falou, imolamos, com alegria. E falou para mim, você tem que ver, você tem que conversar com o meu pastor. Eu falei, tenho mesmo. Preciso mesmo conversar com ele. Mas veja como que as pessoas, elas não conseguem separar. Né? Então, quando Paulo fala aos Colossenses, ele fala esse contexto negativo, mas o que ele coloca de positivo para ser o fundamento da fé? Eu dizia que os judaizantes misturavam o novo e o velho, faziam um sincretismo dispensacional. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Paulo, entretanto, nesta carta, ele traz uma visão radical. Não sei se você vai concordar comigo para a sua vida, mas você não pode discordar da Escritura.
Paulo vai dizer, o evangelho é uma pessoa, Cristo Jesus. O que não é Cristo, não é evangelho. Qualquer coisa, ainda que dita em nome dele, se não é ele próprio, e a sua mensagem trazida ao mundo, não é o evangelho. A pessoa, a mensagem e a obra de Cristo. Cristo é o evangelho. Definitivamente coloca no seu coração, o evangelho é Cristo. Para que você não confunda que o evangelho seja qualquer outra coisa, ainda que dita em nome de Deus, ainda que você encontre versículo na Bíblia, não é o evangelho. Ah, pessoal, mas por exemplo, olha, na minha igreja lá onde eu congrego, lá tem as primícias. Já ouviu falar das primícias? Primícias de acordo com o evangelho é o Cristo ressurreto. A pessoa não vai aceitar isso. Pelo menos diz a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20, Cristo é as primícias dos que dormem. E de acordo com a revelação do que aquelas festas do Antigo Testamento representam no Novo, a Páscoa é o Cristo imolado, as primícias é o Cristo ressurreto. O Pentecostes é o Cristo multiplicado. Olha que maravilha. Tudo vai ganhar sentido nele. Pastor, mas o que diz lá em Mateus 5,17 parece dizer diferente. Jesus diz assim, olha, não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruir, eu vim cumprir. Muitos pegam esse texto para dizer, está vendo? Jesus não veio destruir. Então continua, se ele não veio destruir, e ele próprio veio cumprir, olha aqui. Mas o problema é que a nossa leitura, muitas vezes, se limita ao que estamos vendo de acordo com o nosso português aqui. Nossa Bíblia é uma versão, é uma tradução para o português. O texto lá diz assim, olha, não penseis que vim destruir a lei e os profetas. Então, primeira assertiva, Cristo não veio destruir a lei ou os profetas. O que é destruir? É falar, olha, tudo que foi dito não tem valor algum, não serve para nada, pode jogar fora. Eu vim instaurar uma nova doutrina. Isso não é verdade. Jesus não veio fazer isso. Ele está dizendo, eu não vim destruir a lei e os profetas. Jesus, o que tu viestes fazer? Eu vim cumprir. A palavra cumprir no grego é plerou, que vem de pleroma, que significa trazer a substância, trazer a realização e o cumprimento daquilo que significava. Ou seja, ele não veio destruir, mas veio trazer o verdadeiro sentido do que a lei dizia, do que os profetas diziam, no sentido, Cristo é a substância e a lei e os profetas são a sombra. Então, eu tenho que ler agora todo o Antigo Testamento a partir do Novo. O Novo é que vai me dar o sentido de tudo o que no Antigo fala acerca dele. Ou seja, eu não vou ficar lendo o sábado, lendo as festas, lendo os sacerdotes, lendo os sacrifícios. Não, eu tenho que ver em cada um desses onde Cristo se encontra, onde Cristo se revela em cada um desses elementos. Então Paulo fala, olha, o que eu trago para vocês é o Antigo Testamento, enquanto aquilo que procuram impor sobre a igreja, isso tem que ser vencido. Não no sentido de que você vai destruir, aniquilar, não, mas que você vai entender que Cristo é o Evangelho, que Cristo é o cumprimento do que foi dito. Pastor, mas se lá diz de Cristo, eu não posso ter os dois? Eu não posso, por exemplo, ter Cristo e o sábado do sétimo dia? Um exemplo, né? Não posso ter as duas coisas? Vamos entender bem. O problema não é o sábado, tampouco o domingo, nem a sexta, nem a quinta, nem a quarta. Paulo, inclusive, explica isso em Romanos capítulo 14, dizendo que faz distinção entre dias e dias. O outro julga iguais todos os dias.
Aí Paulo fala, olha, cada um tenha na sua consciência bem firmado o que você quer. Você faz com fé, amém. Não tem discussão. O grande problema é quando essas coisas se tornam inimigas do evangelho, é quando você quer agregar alguma coisa lado a lado com Cristo. Por exemplo, para que você seja salvo, você tem que ter Cristo e o sábado. Aí você está dizendo, Cristo não é tudo. Cristo é um pouco. E você, além de Cristo, precisará de algo mais. Cristo e as festas. Cristo e alguma coisa. Porque você só tem duas opções. Ou você vai ver todo o Antigo Testamento, ou o sistema levítico, se cumprindo na pessoa de Jesus, e portanto, se você tem Jesus, você tem tudo em realidade, ou você vai ter Cristo mais alguma coisa. Não tem como você criar uma terceira situação. Nesse sentido, Paulo fala, nós temos que vencer toda essa dispensação antiga, nós temos que romper com toda a prática desse sistema levítico para encontrar tudo isso na pessoa de Jesus. Paulo vai confrontar o sistema levítico com a pessoa de Cristo. Esse rompimento, ou Cristo ou a lei. Não existe essa relação Cristo e a lei. A relação é Cristo ou a lei. Pastor, mas tem como demonstrar isso na Bíblia? Cristo ou a lei? Tenho sim. Abra sua Bíblia no livro de Filipenses. Vou demonstrar essa máxima, Cristo ou a lei. Não tem como haver conciliação. Vou demonstrar de maneira prática no capítulo 3 de Filipenses. Veja, os versículos 2 e 3, Paulo vai dizer acerca do verdadeiro discípulo e do falso discípulo. Logo, verdadeiro e falso estão numa relação um ou outro, sim? Então vamos construir essa relação. Cristo ou a lei. Ele começa dizendo, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos dos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito, nos gloriamos em Cristo e não confiamos na carne. Ele colocou dois quadros em oposição. De um lado, os cães, os maus obreiros, a falsa circuncisão. Do outro lado, ele coloca nós que adoramos a Deus em Espírito, nos gloriamos em Cristo e não confiamos na carne. Não tem como ser os dois. Você não pode ser, por exemplo, um cão e ser alguém que adora a Deus em espírito. Qual é a relação? Cães aqui são os homens cujo espírito humano está desativado no que diz respeito à adoração a Deus. Eles servem instintivamente no plano terreno a Deus. Ainda que façam em nome de Deus, eles não estão com seu espírito regenerado. Vocês entendem? Por isso que ele vai colocar, de um lado, os cães, do outro, ele vai falar, nós que adoramos a Deus em espírito. Não tem como, por exemplo, ser um mau obreiro e, ao mesmo tempo, se gloriar em Cristo. Não tem como conciliar a falsa circuncisão com não confiamos na carne. São coisas que se excluem automaticamente. Então, fala só, cuidado com eles, porque nós, aqui nessa visão neotestamentária, nós adoramos a Deus no Espírito, nós gloriamos em Cristo e nós não confiamos na carne. Aí ele passa a fazer essa separação, apresentando a si mesmo em oposição a esses falsos obreiros. Ele diz assim, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Olha a relação de coisas que ele passa a apresentar. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Tudo isso Paulo
quando Saulo de Tarso, antes da sua conversão, ele tinha tudo isso, todas as credenciais do judaísmo. Agora, olha o que ocorre. Mas, versículo 7, o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. A conciliação aqui? Paulo está dizendo, olha, eu me converti a Cristo e posso continuar falando e sendo tudo o que eu fui. Eu tenho Cristo e eu ainda posso continuar me gloriando, por exemplo, na circuncisão, no fato de eu ser da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, circuncidado, zeloso da lei, irrepreensível de acordo com a lei. Ele não fala que pode conciliar, ele fala, tudo isso considerei perda por causa de Cristo. Ele continua no versículo 8, sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Ou seja, ele está dizendo, tudo ou todo o judaísmo que eu tinha, que eu carregava, que eu pregava, que eu defendia, que era o meu status, tudo isso eu deixei para ganhar a Cristo. Não tem como carregar isto juntamente com Cristo. O versículo 9 ele explica, dizendo, e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Aí pronto, ele estabeleceu dois padrões. De um lado, justiça que procede de lei. Essa ele diz, eu não quero ter essa justiça. Eu abrir mão dessa justiça para poder me agarrar à única justiça que é aceita por Deus, que é a justiça mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Esse texto nos deixa muito claro que não há conciliação. Paulo dizendo, eu tive que perder, que abandonar e considerar como refúgio por causa de Cristo, por causa do conhecimento de Cristo. Então, todos quantos quiserem viver o evangelho verdadeiro, precisarão ter claramente no seu entendimento que Cristo, ele é absoluto naquilo que ele é em essência, naquilo que ele ensinou enquanto a verdade trazida do Pai ao mundo e a obra por ele realizada. Cristo é absoluto. Cristo é tudo. Você não precisa de Cristo mais alguma coisa, só Cristo. O Evangelho é Cristo. E tudo mais que não é Cristo, mas que falava dele por sombra, por figura, por símbolo, por qualquer outra coisa, não é Cristo. É apenas uma religião forjada pelo homem. Lembrando, o que eu disse agora há pouco, que todo esse sistema levítico teve o seu valor, um valor pedagógico, antes de Cristo. A partir de Cristo, esse sistema se torna pecado, no sentido de errar o alvo, porque não tem como conciliar a realidade com a sombra, com a figura. Então, é isso que Paulo vai apresentar aqui em Colossenses. Você pode olhar na sua Bíblia, que capítulo 1 de Colossenses, ele começa dizendo assim, olha, versículo 13. O Pai nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão de pecados. Ele apresenta o reino do Filho, o Filho enquanto aquele em quem nós temos a redenção e a remissão de pecados. Versículo 15. Este é, não tem um este é aí? Ele agora vai apresentar esse Filho para nós. Ele vai apresentar esse Cristo para nós. Ou seja, uma vez eu me recordo que eu pregando sobre Cristo ser tudo e ser absoluto, alguém me perguntou assim, mas só Cristo?
Então é só isso? A pessoa que diz e pergunta se é só isso, o que ela está dizendo? Que Cristo sozinho não dá conta, não é suficiente, não é? Quem já ouviu uma expressão que é muito verdadeira, mas ela não foi refletida pelas pessoas que falam essa expressão? Fala assim, olha, você quer aceitar a Cristo como o seu único e suficiente Salvador? Essa expressão é bem conhecida, não? Único e suficiente. Mas será que as pessoas refletiram no que estão dizendo? Cristo é único. E Ele é o quê? Suficiente. Essa frase é verdadeira. Porém, o que se segue após receber a Cristo como único e suficiente Salvador? Começam a agregar um tanto de doutrinas humanas. Ou sejam doutrinas judaizantes, da lei de Moisés, ou sejam doutrinas de demônios, da nossa era, ou são doutrinas de homens, porque tem todas essas doutrinas diferentes. Doutrinas humanas, os homens vão inventando doutrinas, eles vão inventando práticas, e vão impondo à igreja como norma de fé e prática cristãs. Então, é preciso que nós conheçamos esse Cristo pleno de Deus, para que a sua visão se alargue, e você não fique pensando, mas só Cristo então? Porque as pessoas não estão acostumadas a viver, a enxergar e se envolver nesta plenitude que é Cristo. As pessoas estão acostumadas a uma vida religiosa cheia de coisas. Eles têm que ter, por exemplo, a sua fé alicerçada nas muitas orações. Pastor, mas a oração não faz parte da nossa fé? Não. Da fé, não. A oração pode ser o exercício da sua fé em Deus, mas ela não é um elemento que se soma a Cristo. Não existe oração forte, não existe oração poderosa, e não tem oração que me torna poderoso ou forte. A oração pode ser um meio que me conecta, que me liga, que me leva à experiência do Cristo que me fortalece, do Cristo que me anima, do Cristo que me sustenta. O problema é quando você coloca vários elementos: o jejum, a oração, o dízimo, a campanha, o monte. Você vai colocando. Então você tem um conjunto de coisas nas quais a sua fé se apoia. Aí você se sente um cristão pleno, um cristão realizado, porque você está dentro de toda uma engrenagem de coisas que parece funcionar. Aí quando você começa a ouvir o Evangelho e começa a abandonar essas coisas enquanto um sistema e um mecanismo de vida cristã, aí muitos, não são poucos, enfraquecem. Enfraquecem porque eles vão empobrecendo na fé. Por qual motivo? Porque eles vão perdendo aquilo que não tem significado. Quando Paulo fala, tudo isso considerei perda por causa de Cristo, ele tem agora algo maior, ou não tem? Ele tem algo maior. Cristo é o algo maior. O problema é quando a pessoa começa a abandonar, a pessoa não vai mais ao monte, não vai mais às vigílias, já não jejuma como barganha, acabou. As orações agora não tem nem pelo que orar, porque antigamente orava tanta coisa puramente egoísta. Aí ele vai abandonando, daqui a pouco ele se sente vazio, infrutífero, sem graça, vazio, sem motivação alguma. Por quê? Porque ele não encontrou o Cristo. Ele apenas perdeu a engrenagem de coisas. Faltou ele tomar Cristo como a sua plenitude. Então, Cristo, ele é tudo nos céus, na terra, na criação, na igreja. Vamos verificar isso. E Paulo, portanto, se propõe a demonstrar a grandeza desse Cristo, para que você, vindo a sua grandeza, você o tome por sua fé, o tome por sua experiência.
Infelizmente, o cristianismo prega Cristo dizendo: Jesus morreu por você, Ele é o Filho de Deus, Ele te ama. Não é isso? Mais nada. Mais nada. Quando fala alguma coisa sobre Ele, Ele vai te abençoar. Ele vai te entregar uma chave. Aí as pessoas têm uma visão paupérrima acerca do que seja o Cristo de Deus. Mas essa carta pretende elevar a nossa visão, fazer-nos contemplar não o Jesus de Nazaré, também, mas essa carta, sobretudo, quer nos apresentar o Filho. E o Filho é o título que se dá ao Cristo de Deus, ao Logos, o Cristo Logos, a consciência universal, a vida de todas as coisas, a sustentação de todas as coisas, a realidade de todas as coisas, o Cristo enquanto a única razão de ser de todas as coisas. Se você conseguir ver isso, eu vou ser honesto com você, sua vida muda. Muda. Mas muda de verdade. Você vai ter uma segurança de fé. Não será mais escravo de nada. Porque até então, nós nos sentíamos salvos e fervorosos, porque nós não ouvíamos, não assistíamos o Faustão. Porque no Faustão, passa lá uns artistas cantando músicas de cantores do mundo. Aí você não assistia, né? Estava com vontade de assistir, mas não assistia. Isso te fazia forte. Fazia você se sentir poderoso, fiel, salvo. Você era escravo de uma doutrina meramente humana. Sua fé não estava fundamentada em Cristo. Não. Absolutamente. Nós temos que conhecer esse Cristo de Deus. Conhecendo, você vai estar com a sua fé no fundamento. Nada vai te abalar. Absolutamente. Tudo fará sentido para você. Tudo. Não somente no âmbito da fé cristã, mas da sua própria existência, do seu respirar, do seu existir, esse Cristo de Deus. E a primeira coisa que se diz acerca desse Cristo, que nós devemos compreender ao máximo, é que Ele é a imagem do Deus invisível. O primeiro ponto é este. Devemos lembrar algumas coisas já ditas tanto nesse ministério, mas nós não temos como fugir do dito, não é? Nós podemos dizer de outra maneira, mas não temos como nos esquivar de fazer as afirmações do Evangelho. Quando ele diz que Cristo é a imagem do Deus invisível, partimos do primeiro pressuposto da verdade. Deus é invisível. Mas entenda que dizer que Deus é invisível quer dizer Deus é o ser eterno, não visível a nenhum olho humano. Essa é a afirmação. Cristo é a imagem do Deus que não pode ser visto. Invisível. Aí vem o tolo, como diz o livro dos Salmos, né? Diz o insensato no coração, não há Deus. Você pode dizer, mas por que você acha que não tem Deus? Eu nunca vi. Mas por isso mesmo que Ele é Deus. Porque tudo o que pode ser visto é pequeno o suficiente para que os seus olhos finitos possam vê-lo. Deus, Ele é invisível, não é porque Ele não exista. Ele é infinito em razão do seu tamanho. Vamos pensar essa infinitude de Deus. Nós vamos encontrar, por exemplo, outros textos que fazem a mesma afirmação. Paulo vai dizer que, em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16, que o Deus que habita em luz inacessível, o qual olho algum jamais viu, nem é capaz de ver. Olho algum jamais o viu e nem é capaz de ver. Quando falamos desse Deus invisível, nós estamos tratando
da imanência e transcendência divinas. Lógico, eu tenho que falar desse Deus invisível para você compreender por que o Cristo de Deus é a imagem do Deus invisível. Então eu tenho que entender o que é o Deus invisível, para eu poder entender por que o Cristo de Deus é a imagem dele. Tudo bem? Quando falamos do Deus invisível, estamos falando dos dois atributos de Deus, divinos, e que são incomunicáveis, e não poderia ser diferente, que são os atributos da sua imanência e da sua transcendência. Afirmar que Deus é imanente e transcendente significa dizer que ele, ou que toda a criação, tudo o que existe, se nós falarmos em termos de universo, conforme nós entendemos, ou usar uma expressão mais ampla, os multiversos, ou usar como Paulo vai dizer aqui, por exemplo, no versículo 16 do capítulo 1, quando ele fala, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade. Veja, nele foram criadas. Tudo que há nos céus, na terra, as coisas visíveis, as invisíveis, sejam tronos, soberanias, quer principados, quer potestade. Para você entender melhor, Lúcifer é uma potestade, ou é um principado? Perfeito? Mas ele não é o diabo? Calma. Quando você falou diabo, logo você evoca uma imagem totalmente distorcida. Por exemplo, eu sou um homem, não sou? Ser humano. Você não é um ser humano, ou não é? Você não é um ser humano caído? Porque você agora é um ser humano caído, você é um demônio? Um capeta de chifre, de rabo, de tudo? Não. Lúcifer é um querubim caído. Portanto, ele continua sendo um querubim, como você continua sendo homem, só que caído, só que com a mente perversa, um coração perverso, com maldade. Então, tudo que existe nos céus, na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados, potestades, não importa o que você pensar, se é uma criação, se é uma existência, foram criadas nele. Portanto, ele está em todas as coisas. Isso implica a sua imanência. Ele está aqui. E não somente aqui entre nós, mas ele está em todos nós e em todas as coisas. Afinal, o João capítulo 1 vai explicar isso com toda a clareza. Ele começa dizendo assim no capítulo 1, olha, no princípio era o verbo, era o Logos, era o Cristo. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então ele mostrou a identidade. Quem é o verbo? Quem é o Cristo de Deus? Quem é o Filho? É Deus. Ele vai dizendo, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Sem ele quer dizer, sem a sua essência. Mas que essência é essa? Como foi isso? Aí o texto continua dizendo, a vida estava nele. Aí nós paramos aqui para pensar, estamos falando da imanência divina e o funcionamento dessa imanência. Temos que pensar, porque nós fomos ensinados por muitos e muitos anos, desde Santo Agostinho, no 4º século da era cristã, que se ensina uma grande mentira para a igreja. Pouquíssimas pessoas questionaram isso. E há as razões porque Santo Agostinho começou a pregar deste modo, porque ele próprio não acreditava no que ele veio a ensinar. Qual é a doutrina que ele ensinava? Que ele próprio não acreditava. Nós vamos encontrar isso em vários livros dele, não ele dizendo que não acreditava, mas ele discordando do que ele ensinou teologicamente. E foi ele que cunhou esta doutrina, ele que estabeleceu. Ele não foi o primeiro a falar isso, mas ele estabelece doutrinariamente na igreja esse grande engano. Qual engano? De que Deus criou todas as coisas do nada.
creatio ex nihilo. Expressão latina que quer dizer a criação trazida do nada. É uma doutrina que diz assim, olha, Deus estava aqui num dado lugar e começou a dizer, apareça isso, como que num passe de mágica? E as coisas foram aparecendo sem nenhuma relação consigo mesmo. No caso, a pessoa que pensa assim, logo parte de um pressuposto totalmente humano, de um pensamento humano, como se porventura alguma coisa pudesse surgir à frente de Deus sem que Deus estivesse nela. Por quê? Porque a pessoa está pensando Deus no meio de um grande vazio. E para Deus não existe vazio, porque Ele enche tudo. Afinal, se crê e se prega e se ensina que Deus é onipresente. Portanto, se é onipresente, não existe lugar, não existe espaço em que Ele não esteja. Agora, quando o Santo Agostinho ensinou que tudo veio do nada, há algo por detrás desse pensamento. Isso porque Santo Agostinho ele tinha uma formação filosófica neoplatônica antes da sua conversão. Por 30 anos, ele foi educado numa visão neoplatônica da coisa. Então, ele tinha uma visão mais monista da coisa, do ser. Só que ele foi um homem muito perverso nesse tempo, antes da sua conversão. Seu pai era um gentil, talvez desse lado mais gentílico. O Agostinho, antes da sua conversão, foi um homem muito sensual, com muita luxúria, uma pessoa muito viva nesse sentido da luxúria. Então, ele se sentiu um homem muito imundo. Quando ele se converte, agora sua mãe cristã, Mônica, ele agora tem um problema com o seu passado. E quando então agora ele se vê na obrigação, necessidade de ser uma pessoa pura, agora ele é um bispo agora da Igreja Católica Romana. Como é que ele vai conciliar o seu passado com o seu presente? Se ele disser, ou se ele dissesse, de acordo com a visão que ele tinha anteriormente, de que Deus gerou o homem com a sua própria vida, e Deus está no homem, ele vai ter que concordar com Gênesis capítulo 1, versículo 31. E viu Deus que tudo era muito bom. Ele vai ter que concordar com a natureza boa do homem. Mas ele tinha um passado de pecados profundos. O que fazer? Aí ele cria esse dualismo. Não, o homem não pode ser bom e Deus não pode estar no homem. Ele vai entender agora o homem tendo uma natureza má, a natureza nele má. E por isso ele tem que desassociar o homem de Deus. Então, o homem não tem relação direta com a natureza de Deus. Por isso ele vai dizer, Deus criou o homem e todas as coisas do nada. Entenderam como ele separa as coisas? Não. Mas o homem é desse jeito porque ele não tem relação com o divino. Ele pode ser imundo em natureza e Deus ser santo. Então, e aí ele cria a ideia chamada creatio ex nihilo, a criação vinda do nada absoluto. Nesse sentido, se faz uma separação entre o Criador e a criatura. Nesse caso, Deus não seria imanente. Nesse caso, Deus não seria onipresente. Eu quero fazer uma pergunta para vocês, só para vocês poderem entender a gravidade e a dimensão do que eu estou dizendo. E isso vai refletir em vários temas do Evangelho. Lá na frente, isso vai fazer uma mudança muito grande. Mas vocês teriam ideia como a coisa é grave. Todos vocês aqui, eu acredito, enquanto cristãos, sempre acreditaram na onipresença de Deus. Sim ou não? Onipresença. Vocês nunca negaram isso. Ou negaram? Onipresença de Deus. Afinal, os cristãos ainda falam muito, né? Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Isso aí é... Bem,
Mas vocês algum dia pararam para pensar que, professando essa verdade, vocês não criam nessa verdade? Ué, eu professava e cria. Não, não cria. Não cria porque você estabelecia onde Deus estava, onde Deus não estava. Você dizia, Deus está aqui. Dizia, Deus não está lá. Lá onde? Deus não está em qualquer lugar em que o seu nome não é honrado, e não é adorado, e não é servido. Por exemplo, vocês têm uma ideia? Criaram um inferno, que eu não sei o endereço, e ninguém sabe, mas é bem que tem meia dúzia que dizem que foram lá, né? Mas não vá por aí não, vá pela Escritura. Criaram um inferno, em que chamam de a casa do diabo. Que nesse lugar tem fogo, e as almas dos seus parentes, tudo que morreram, sem aceitar Jesus, foram para lá. E estão lá agora agonizando. E tem demônios, e tem uns tachos grandes, e as almas ficam dentro do tacho, e o fogo, e os demônios com os garfos furando debaixo, e tem um demônio responsável só para acrescentar enxofre. De tempo em tempo ele traz um saco de 60 quilos de enxofre nas costas e vai derramando nos tachos, para além de queimar, feder o ambiente. Vocês não acreditavam nisso no passado? E eu pergunto, vocês achavam que Deus estava lá? Nessa perspectiva? Então o homem criou um lugar chamado inferno para atormentar as almas, em que ele próprio diz que Deus não está, nem pode estar lá, e está dizendo que Deus é onipresente. É lógico que eu serei contestado quando essa mensagem for para o ar. E mesmo talvez vocês aqui podem me contestar, eventualmente, pode vir algum, mas pastor, mas como é que Deus pode estar lá? Como pode ser? Aí eu respondo uma resposta bem simplória, né? Bem simplória. Você escolha o crente que você acha que é crente, que diz e afirma que Deus habita nele. Você pode escolher você mesmo ou outro. Aí eu pergunto assim, e como é que Deus pode habitar uma criatura dessa? Não há mal dentro dele? Não há maldade nenhuma? Então observa que esse argumento dessa pessoa é rebatido com o meu argumento, que é um pouco simplório, mas justifica, no sentido de que, né, essa presença imanente de Deus não significa a presença no sentido de manifestação, de aceitação, de aprovação, mas significa essa imanência enquanto a única essência e substância que pode fazer existir qualquer coisa. Olha o texto, Colossenses 1:16. Pois nele, é nele, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então eu quero enfatizar este nele. Tudo está nele. Se tudo está nele, como separar a criação do seu Criador? Há uma relação íntima. Voltando ao texto de João, a que me referi agora há pouco, Evangelho de João, capítulo 1, fala, a vida estava nele. Entenda uma coisa, eu já estou por terminar o discurso essa noite, mas quando Deus vai criar todas as coisas, Ele não cria as coisas do nada, mas o que cria e o que gera é o quê? O que cria e o que gera? Não é a vida? Ou não é a vida? Por exemplo, Deus nunca deixou de criar. Entendam isso. Deus criou tudo em 7 dias e acabou. Não. João 5,17. Meu Pai trabalha até agora. Deus nunca para de trabalhar. O trabalho de Deus é o trabalho de criação. E a criação é algo que acontece constantemente. Toda vez que nasce uma criança, que nasce uma planta, que nasce um animal, isso é criação, nunca acaba. E, portanto, o que traz à existência as coisas, não é a vida que gera ou não é? Não é a vida que gera todas as coisas? E eu pergunto, dentre tantas coisas que Deus criou a vida? Você já pensou nisso? A vida.
Evidentemente que ele não criou a vida. Quantos aqui têm vida? Estão vivos? Estou vivo, tem vida. Essa vida que me sustenta, que me gerou, inclusive, que me alimenta, essa vida foi criada por Deus? Olha o que Cristo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou o quê? A vida. Ele é a vida. Esse Cristo é a vida que gera e que está presente em tudo o que há, que sustenta todos e tudo. Por isso que o livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 3, vai dizer assim: pela fé, nós cremos que os mundos veio à existência das coisas que não se veem. Ou seja, de modo que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Ou seja, não é dito que o universo ele veio à existência do nada. Ele veio das coisas que não podem ser vistas. Do Deus invisível. Esse Deus é que gera essa imanência. Mas cuidado, a vida gera, mas eu não sou a vida. Eu sou um ser gerado pela vida, e essa vida me sustenta. Quando todos os mundos e todas as criaturas e toda a criação encontram o seu limite, o seu fim, acabou, Deus continua a ser além da sua criação. Portanto, ele também é o Deus transcendente. Ele transcende, ele vai além da sua criação. Esse Deus, ele é imanente a toda a criação e transcende a toda ela. De modo que eu pergunto, como eu, Alexandre, você, poderia ver esse Deus tão grande? Você sabe que para você ver um objeto, tem que haver uma relação, como eu poderia colocar, esse objeto que você vai contemplar, esse ser, ele tem que ser compatível à sua visão, ao campo da sua visão, ao seu tamanho. Se eu te perguntasse para vocês assim, porventura vocês já viram o planeta Terra? Alguém aqui já viu? Eu nunca vi. Eu já vi num desenho, numa foto, numa imagem, mas ver o planeta como estou vendo este copo aqui, não. A não ser alguém que saiu do planeta Terra e de fora dele o contemplou, como aqueles que foram à Lua, outros que vão a uma estação espacial, alguma coisa do gênero. Mas eu pergunto, por que eu não consigo ver? O que eu posso ver é uma porção muito pequena dessa terra onde eu estou. Inclusive, se eu estou aqui, eu não posso ver, inclusive, nem Planaltina. Não posso ver o Gama, não posso ver Guará. Eu só vejo onde estou. Sim ou não? Por que eu não consigo ver o planeta Terra? Não é que o meu tamanho em relação ao tamanho da Terra a torna praticamente, para mim, impossível de vê-la como um todo? Imagine se eu reduzisse de tamanho sobre a Terra, me tornasse uma bactéria. Que tanta essa bactéria consegue ver do planeta? Muito menos do que eu? Sim ou não? Quanto eu posso ver de Deus em quem todos os mundos estão, e quando esse mundo acaba, ele continua a ser eternamente, infinitamente. Ele é o Deus o quê? Invisível. É impossível ao olho vê-lo. Tudo o que eu vejo são apenas algumas manifestações, como diz, que por meio das coisas criadas nós podemos conhecer os atributos de Deus, o eterno poder e a própria divindade. Mas vê-lo enquanto o Deus, nunca ninguém viu e nem é capaz de vê-lo. Como então conhecer este Deus? Como saber sobre ele? Não é? Como diz um certo poeta, Alberto Caeiro, se Deus existisse, ele viria à minha casa, bateria na porta e se apresentaria a mim. Olha o que ele está querendo. Vai morrer não, morreu. Isso não aconteceu, né?
Se bem, é Fernando Pessoa, né? Isso aqui é apenas um heteronônimo dele. Então, o fato é que esse Deus não pode ser visto, ele pode ser revelado. E quem vai revelar esse Deus, que ninguém pode ver, é aquele que é a imagem dele. Esse Deus precisa de uma imagem. Na semana que vem, nós vamos voltar a esse ponto, e nós vamos entender por que Cristo de Deus é a imagem desse Deus, imanente e transcendente a todas as coisas, e, portanto, esse Deus que não pode ser visto. Em nome de Jesus. Amém?